Olá, está no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E o Sala de Entrevistas de hoje, mais uma vez, vai falar sobre coaching. E eu trouxe, mais uma vez, ele é figurinha carimbada, é meu sócio aqui na TV Primavera já. Porque quando é para falar sobre esse assunto, coaching, eu gosto muito da palavra dele, até porque ele é uma das pessoas apropriadas para falar sobre o tema aqui em nossa região. É o coaching esportivo e também sócio de uma empresa que ele já vai esclarecer para a gente certinho aqui, que é o nosso querido Jorge Teixeira, o Jorginho, que mais uma vez é coautor de um livro. Rapaz, isso aqui é uma bíblia, Jorginho, Manual de Coaching, é o segundo que você vem lançar aqui na TV Primavera. Obrigado por ter vindo aqui, Jorginho. Ô, Bebel, o prazer é meu, satisfação enorme estar aqui com todos os telespectadores. E, poxa vida, é exatamente isso. O segundo aí a gente superou a expectativa. Essa é uma bíblia mesmo, é um manual, novo manual do coaching. Eu só esqueci, coaching esportivo e sócio? Eu sou sócio de uma empresa de treinamento, a Resolve Coaching. Resolve Coaching. E daqui a Isso. pouquinho tu vai falar sobre isso. Perfeito. Mas, cara, o primeiro livro que fala sobre o assunto, era um livro, você me deu de presente, era um livro que falava sobre coaching esportivo. E você era o único que falava sobre voleibol. Isso. Né? E agora é um livro mais amplo, com diversas áreas exploradas por coachings em todo o país, é isso? Exatamente, é uma coautoria, então são vários parceiros, todos eles coaches, e cada um no seu nicho de mercado, cada um na sua especialidade, e eu sou o que falo de coach esportivo. Então, nesse momento, eu acabo abordando até meus clientes, enfim, e abro o leque aí, não só coaching de vôlei, mas sim coaching esportivo no geral. Porque no primeiro livro você falou especificamente sobre vôlei. Isso, Mas o você primeiro também... livro era coach esportivo, cada um falava de uma modalidade. Exato. E eu falei exclusivamente de vôlei, por ser aí o primeiro coach esportivo de vôlei de Santa Catarina. Então foi bacana estar nesse projeto, né? E o legal é que se tiver algum desportista acompanhando a gente, você não é só coaching de atletas que praticam voleibol. Você pode assessorar um jogador de futebol, como você assessora a nossa Mari, que é uma para-atleta, né? Isso. Enfim, qualquer modalidade você está assessorando. Isso, perfeito. O coach esportivo, ele está preparado para trabalhar o mental de cada atleta, independente da sua modalidade, né? Certo. Esse livro, ele é uma sequência daquele primeiro livro, ou um livro não tem nada a ver com o outro? Na minha parte, ele é quase que uma sequência, porque no primeiro livro eu abordava mais o coaching individual de atleta, e nesse livro é bacana que eu falo mais o coaching esportivo de equipe. Então, para mim é uma sequência, mas esse livro nada tem a ver, o livro em si, o projeto é outro projeto. Bom, mas ele é diferente, ele foi diferente para você participar desse livro, porque a partir do momento que há vários especialistas em esporte, cada um falando de uma modalidade, e depois vem um livro que cada um fala sobre um tema, e você foi escolhido para falar de esporte, um tema tão amplo, no momento em que o Brasil sediou uma Copa do Mundo e na sequência uma Olimpíada e numa sequência uma Paralimpíada, acredito que o desafio deva ter sido bem maior, né? Nossa, e como, né? Você tocou num assunto bem interessante. Inclusive, aí eu falo do exemplo dos para-atletas, de que a gente tem que se motivar com eles. Então é bem bacana que eu uso não só a Olimpíada, eu dou exemplo até de grandes atletas, no próprio livro eu falo, pego o gancho, né, de como foi a vida deles de atleta profissional e falo também dos atletas paralímpicos. Realmente, num ano aí que o esporte recheado de novidades e desafios, foi, nossa, muito importante absorver tudo isso em poucos capítulos, né, no caso um capítulo para falar disso. Sabe o que eu acho interessante, Jorginho? Porque o brasileiro, ele se redescobriu no esporte, principalmente nesse ano, 2016. Por que eu falo isso? Você pega pelo exemplo do cidadão do salto com vaga nas Olimpíadas. Você deve ter acompanhado essa polêmica. Sim, O brasileiro, ele não tem aquela cultura multiesportiva. O brasileiro está acostumado a ir no estádio de futebol, vai ao adversário, aplaudir o seu time, e isso é completamente normal. Exato. Mas a partir do momento que você transfere esse tipo de torcida para outros esportes, você vê que o brasileiro, ele gosta de esporte, mas ele não está acostumado a torcer e a praticar outras modalidades. Tanto é que nós estamos tendo vários casos de cidadãos que estão se despertando. Puxa vida, eu gosto de tênis, olha só, eu gosto do atletismo, eu gosto do handball. Então o coaching esportivo, por isso que eu disse, nesse ano, ele acaba tendo um papel diferenciado no país, ele já é visto com outros olhos. Isso, exatamente. E quanto é importante, a gente até aborda no livro, né? Quanto é importante o jogo mental, né? E aí, pegando esse gancho que você falou, tudo é o jogo mental. Então, a população, o foco deles está no que é o esporte em massa.
Então, falou em esporte no Brasil, lembra do coletivo. Falou de coletivo, lembra de futebol. Enfim, mas os grandes destaques que a gente tinha individual. O destaque, o Brasil já foi no surf. O destaque, o Brasil já foi no skate. Olha só, em esporte individual. Surf. Então, o Medina é o cara da atualidade? Tem o Mineirinho também? Exatamente. Agora, né? Então, até a própria Mari que você citou aí, então é um destaque, mas é um esporte individual. Então, acho que realmente o coaching vem para valorizar cada atleta, independente da modalidade, se ele faz coletivo ou se ele faz individualmente. Você está falando da Mari. A Mari, ela é uma cliente sua, né? Você acaba aconselhando a Mari. E a Mari é uma para-atleta sensacional. Além dela ser uma menina lindíssima, ela é de uma simpatia formidável e de uma força de vontade que contagiou a todos. Ela veio participar de uma sala de entrevista, você sabe disso. Sim, acompanhei. E ela contagiou todos aqui da televisão com o humor dela, com, né, o astral dela, enfim. Ela é uma menina, uma para-atleta diferenciada, né? Tem tudo para conquistar o sucesso, né? Tem tudo. Ela tem o que um atleta precisa, Bebel. O jogo mental que tem que estar acima do jogo externo. Então o atleta ele tem dois jogos o tempo todo. Um é o jogo interno, que é aquilo que tudo que passa pela mente dele. E o jogo é externo. No caso dela, a onda, ou a própria arbitragem, ou o adversário, o tempo, enfim, esse é o externo. E o jogo interno dela está ficando cada dia mais forte. É impressionante a evolução que ela teve com sessões de coaching. Ela está muito mais preparada para os desafios. E é uma guerreira. É uma guerreira? É um exemplo. Ô Jorginho, por que existem pessoas que, ao contrário da Mari, por exemplo, a Mari, ela recebeu vários nãos quando era jovem, né? Professor de educação física, ela contou aqui, você não pode participar dessa atividade, você tá maluca. Uma vez a mãe dela até foi pro colégio, brava porque não deixaram ela participar de uma atividade. Só que ela pegou desse limão e fez uma limonada maravilhosa. Agora tem gente que absorve isso de uma forma negativa e acaba até de uma forma depressiva tocando a sua vida. Por que existem reações diferentes nas pessoas? O ser humano ele tem dois campos, a ciência hoje já provou que está separado, mas há uns anos atrás falava da razão e emoção, que é o cérebro esquerdo e o cérebro direito. Hoje a ciência já provou que está tudo aí misturado, mas para a gente sintetizar, muitas pessoas elas pegam a emoção delas e vira uma crença na razão, e aquilo é uma crença que limita o atleta. Então, essa crença, o coaching, ela trabalha para virar a chave. Em vez de ser uma crença limitante, usar a mesma crença e fazer de uma crença fortalecedora. Então, usa a razão e transforma em emoção. Nós somos movidos pela emoção. Então, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ação e ação causa o resultado. Então, o que um atleta ou nós seres humanos, qualquer profissional, precisa estar monitorando os seus sentimentos. Porque o pensamento não tem como controlar. Como é que você vai controlar os seus pensamentos? Você tem milhares por dia. Mas você consegue monitorar o teu sentimento. Então, quando alguém está muito enraizado num sentimento negativo, reflete o porquê me faz sentir assim. Esse o porquê é a crença. E essa crença ela precisa ser mudada. E o que é feito, o coaching, ele ajuda as pessoas a mudar a crença que ela tem em determinada coisa que leva ela para o negativo. E trabalha-se para transformar isso no positivo. Então tem pessoas que realmente têm essa dificuldade, tá, Bebel? Faz sentido. E você explora isso no livro? Ou já... Porque para você, claro, você é um craque nisso, mas como é que faz para resumir tudo isso num capítulo? Nossa, eu posso abrir uma coisa aqui para você? Vai, lógico. Praticamente foram vários títulos aí que eu tive que elencar para poder chegar no meu capítulo. Sim. Eu fiz em torno de 12. 12? 12 títulos para projetar o capítulo. Sim. E eu tive que resumir em praticamente 4 ou 5. Então eu tive que ir por eliminatória. E aí eu juntei algo que era do capítulo X, trouxe para o outro e procurei resumir. Realmente foi um desafio. Ter que abordar tudo isso de uma forma legal. Outra coisa, didática, fácil leitura. Qualquer pessoa que pegar o livro, não só no meu trabalho, mas os outros coaches, eles vão ver que é muito fácil a leitura, muito gostosa de ler e bem entendível. Então a gente teve que realmente fazer esse desafio, resumir tudo para a pessoa entender o que a gente quer dizer, né, com o coaching esportivo, no meu caso. A diagramação ficou legal. Eu, por exemplo, que sou míope, as letras bem legíveis, né, grandes, ficou legal, rapaz. Vou gostar de ler esse aqui também. Estou vendo aqui, ancorar-se no sucesso, atleta líder e transformador. Tem isso, né, o atleta líder dentro de campo. Tem, né? Eu dou um exemplo bem legal do Brasil, inclusive do vôlei. Eu não sei se você vai me deixar eu contar aqui. Não conta não, Bebel. Não vou contar? Não conta. Mas eu já vi aqui. Sabe e é líder esse né? cara? Opa. É? Por que ele era ícone no Brasil?
É fera, tem liderança. E eu falo dele aí. Agora, deixa o pessoal na curiosidade. Não tem atletas, e eu contei essa história aqui para o Leonardo Schilling, que é um nadador, de um jogador de futebol, que eu acho impressionante a história dele. O nome dele é Wendel. O Wendel, quando eu era setorista da Rádio Transamérica, eu ia cobrir jogos do treinamento do Criciúma, e o Criciúma tinha um menino que estava migrando do júnior, sub-20, pro profissional. O nome dele é Wendel, lateral esquerdo. Ok. E esse Wendel, ele era diferente dos outros garotos da base. Por quê? Ele não tinha o foco no celular, ele não tinha o foco nas meninas após o treinamento, ele era muito centrado. Ele era muito compenetrado. E ele falava o seguinte: vocês vão me ver jogando numa grande equipe do futebol profissional. Ele sempre falava isso. Terminava o treino, um dia vocês vão me ver jogando num grande time. Nas horas vagas, Jorginho, sabe o que ele fazia? Ele ajudava as tias da lavanderia a lavar o uniforme do profissional para ganhar um troquinho a mais para ajudar os pais. Ele subiu para o profissional, foi titular no Criciúma, e o Criciúma negociou ele, enfim, hoje ele é titular do Corinthians. Sim. O Wendel, lateral esquerdo do Corinthians. E ele não era assim um jogador, não era o Roberto Carlos, mas ele tem um foco e uma determinação incrível, cara. E ele chegou lá. Onde tu põe o foco expande. Então, às vezes, tu pode até achar engraçado, mas Jorginho, é tão simples assim? É simples. Só que pense grande, mas realize pequeno. E o Wendel é um exemplo disso. Ele realizava coisas pequenas, mas o objetivo não estava ali. Mas ele sabia isso, exatamente. Ele sabia que tinha que passar por esse passo a passo. Mas o foco dele não estava ali. O foco estava grande, mas ele sabia que ele tinha que passar por isso para poder dar valor às coisas. Olha que bacana o trabalho que ele fazia. Quantos que se colocam à disposição para fazer um trabalho simples, né? Mas muito importante. Mas o objetivo dele estava longe. Então isso é muito legal. O foco dele estava longe. Então ele colocou o foco o tempo todo naquilo. E expandiu, hoje ele está numa grande equipe, além de ter passado o nosso Tigrão aqui, né? Legal. Ô Jorginho, deixa eu te falar uma coisa. Só por encomenda esse aqui? Como é que é? Esse livro ele vai ser lançado... Não, ainda não. Esse livro ele vai ser lançado nacionalmente lá no Shopping Iguatemi, em São Paulo, dia 24 de novembro. Então, você vai todos os coautores estarão lá com seus convidados e imprensa local. Então, é um lançamento nacional. E eu estou preparando o lançamento local após essa data. Aí eu faço e aqui na TV Primavera a gente já saiu na frente de novo. Já saiu de novo, assim como no outro livro. Pô, que legal, cara. Obrigado. Então, a partir do dia 24 de novembro, o pessoal vai poder comprar esse livro. Vai poder adquirir com os coautores, comigo, a partir dessa data, ou, obviamente, a gente vai pôr aqui nas livrarias, Fátima, enfim, a gente vai colocar nas livrarias da região para comercialização. Esse livro aqui, ele te rende dinheiro ou é mais para divulgar o teu trabalho mesmo? É mais para divulgar, mas ele rende, só que uma parte disso eu vou doar, né? Então tem todo um trabalho aí filantrópico por trás e isso é importante, cada um fazer a sua parte, né? Oh, que legal, parabéns. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha e daqui a pouco eu quero voltar, porque eu sei que você também está fazendo um trabalho muito bacana e eu gostaria de explorar isso com você, com equipes de venda, é isso, né? Equipes de venda. Equipes comerciais, vendedores. Vendedores. Isso é legal, porque também precisa ter muita dedicação e muito foco. Eu posso explorar esse assunto contigo daqui a pouquinho, depois do comercial? Combinado. Então tá bom, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Sala de Entrevistas. Estamos de volta com Sala de Entrevistas. O meu convidado é o coautor desse livro aqui, Manual de Coaching, o coaching Jorginho Teixeira, que também agora está realizando palestras e curso, eu posso dizer curso para equipes de venda. Como é que pintou essa situação? Como é que surgiu essa situação na sua vida, Jorginho? É uma formação para equipes comerciais. É bacana porque quando a gente se forma em coach, a gente não tem, no primeiro momento, alguém que treina a gente como equipe. A gente passa a ser um coach individual. E eu procurei empresas que treinassem coaches. Conheci a Resolve Coaching de São Paulo. Um dos produtos dele é treinar coach para saber trabalhar com equipe. Aí eles me conheceram, enfim, souberam da minha história, viram que eu já fui vendedor. Comecei com vendas com 12 anos de idade, vendia cartão de Natal na loja do meu pai e da minha mãe. E, poxa, Jorginho, tu já vendeu, tu gosta de trabalhar com a equipe, tu é coach com certificação internacional pela Sociedade Brasileira, vamos fazer uma parceria. Aí nasceu a ideia, a gente fez namoro aí, deu o casamento. Ou seja, eu trouxe a filial dessa empresa para Santa Catarina
aqui em Criciúma e um trabalho específico para a equipe comercial. A gente alavanca a performance do vendedor. Esse é o nosso trabalho. Mas qual tipo de vendedor? Seja o vendedor do varejo ou para representantes comerciais? Como é que funciona? Eu costumo dizer que tem o passivo e o ativo. O passivo é o comercial, que recebe o pessoal no balcão, né? Isso. Esse não é o nosso tão foco objetivo. O nosso objetivo é o vendedor ativo, aquele vendedor que tem que estar na rua buscando cliente novo. Tem que matar um leão por dia. Esse é o nosso foco. Então as nossas turmas já estão sendo formadas com esse tipo de profissional. Então vem a diretoria, vem o gerente comercial, vem os vendedores e a gente tem já cases bem bacanas aqui na região. Já estamos aí partindo para a 4ª turma já. Porque quando se fala na situação, são situações bem diferenciadas. Tem um cidadão ali do balcão que também precisa ser extremamente competente, ter uma percepção, ter uma simpatia, só que o cliente vai até ele. Eu quero comprar uma camiseta, eu vou lá na loja. Agora, o representante comercial, ele tem que, geralmente, convencer o vendedor a comprar um produto dele, enfim. Ele é uma logística, é um treinamento, é um pensamento, uma atitude totalmente diferente, né, Jorginho? Esse passivo, esse que está lá no balcão vendendo sapato, roupa, enfim, esse cliente entra, basicamente ele tem que conhecer do comportamental do cliente. Porque de produto, às vezes até o cara já pesquisou na internet, o produto chega lá só para definir o que vai comprar. Ou ele, o próprio vitrine apresenta. A grosso modo, depois vai da negociação dele. Agora, aquele ativo, ele tem que entender do produto tanto quanto, mas ele tem que mapear um comportamento do cliente. O comportamental é diferente. Então, é isso que a gente ajuda com os nossos alunos. É mapear o comportamento e ajudar que a performance dele seja condizente com o que o cliente quer. Então, não é nenhum convencimento, Bebel, que é interessante. É uma questão de tirar o foco no cliente. O foco está no foco do cliente, não no foco de vender para o cliente. A partir do momento que ele entende que ele precisa ajudar o cliente a resolver alguma coisa, aí a venda acontece naturalmente. Agora, Jorginho, em época de crise, eu acho que muito se fala e muito se reclama, mas eu vi algo, não sei se foi você que me disse, talvez tenha sido até você, que tirando o S do crise fica CRI, a palavra CRI. É isso mesmo. Né? E eu acho que o coaching e o seu serviço, o seu trabalho, ele serve para isso, né? Para a pessoa esquecer um pouquinho da crise e criar. Porque é no momento da adversidade que a criatividade vai se superar, vai ser a válvula de escape. Eu estou enganado? É isso mesmo. Eu costumo sintetizar no seguinte, quando está em crise, a empresa corta o quê? Ou corta em publicidade e propaganda, mas é muito importante isso, não poderia cortar. Mas é a primeira coisa. Mas é a primeira coisa que eles pensam. Ou corte em funcionário, né? Mas precisa da matéria humana, ou corte treinamento. Estamos em crise, não vamos treinar ninguém. Mas como é que se sai da crise? Tem que vender mais. Então, não adianta fazer a mesma coisa achando que vai ter resultados diferentes. Então, é preciso inovar, fazer algo diferente. Então, a venda ela tem que ser algo sempre inovador. Não dá para ficar pensando que venda é o mesmo de 10, 20 anos atrás. Lá era outra história. Agora, aqui a venda ela tem que ser muito mais dinâmica, assertiva, Bebel. Quanto mais assertivo for... Como mais assim assertivo? É que não dá mais para pensar em convencer o cliente a comprar. Tem que entender o que ele quer. E aí sim, você vai direto no ponto. Seja assertivo com o teu cliente. Não adianta tentar levar algo para ele que nem ele está precisando. Entenda o que ele quer e leve uma solução para ele. E nesses tempos de que o cliente tem muito acesso à informação, acaba ficando mais difícil esse tipo de trabalho? Acaba sim, com certeza. O cliente hoje tem muito mais... Vamos dar um exemplo. Às vezes o pessoal, venda, tu é vendedor. O que vem em mente? Aqueles vendedores que saíram de porta em porta, das antigas, né? Digamos, 30, 40 anos atrás. Hoje não, o vendedor ele tem que saber entender de gente. Se ele não entender de gente, não basta entender de produto. Ele tem que entender de gente. Ele tem ser humano na frente dele. E um detalhe, mesmo que o cliente dele seja um CNPJ, quem compra é um CPF. Mesmo que o cliente seja um CNPJ, seja uma empresa, quem vai definir a compra é um ser humano. É um CPF, é um ser humano. Então aí já está uma dica de como tem que fazer a negociação. Que legal isso daí. E como é que faz para contratar o serviço do Jorginho? Eu tenho uma equipe de representantes comerciais, achei interessante, quero dar uma motivada. Eu vou criar, em vez de ficar chorando a crise, eu vou criar. Tá aí uma saída. Vou trazer o Jorginho para dar uma palestra. Tem como fazer uma palestra, um treinamento em equipe? Como é que funciona? É bom que a gente esteja presente para esse futuro cliente para conversar e entender a melhor necessidade dele. Mas ele pode encontrar a gente pelo site, que
que eu posso passar o site? Deve. É resolve, de resolver, resolve coaching, então é coaching, né, ao pé da letra, .com.br. Esse que o pessoal isso você vai encontrar. na tela. Isso. Então, resolvecoaching.com.br. E redes sociais Resolve Coaching, Instagram Resolve Coaching, enfim, YouTube Resolve Coaching. E aí vocês podem conhecer melhor e tem também o escritório nosso aqui da região, né? Qual é o telefone? Eu vou dar o meu WhatsApp, fica até melhor, né? Vai. É o 48 99 93 4346. De novo? 48 99 93 4346. E o ideal é que a gente possa estar frente a frente desse cliente e tirar as dúvidas dele sem compromisso para poder esclarecer como que a gente trabalha, porque nós temos várias formas de trabalhar, né, com a equipe comercial. Venda é venda ou existe diferença em vender azulejo e vender água mineral? Vou dar uma dica. Vendas hoje não é vender. Não é vender. Vendas hoje não é vender. O que seria? Vender há 20, 30, 40 anos atrás. Aí era o vendedor. Sim. Vendas hoje, Bebel, e caro espectador aí, é transmissão de sentimento. São 3 sentimentos envolvidos numa negociação. Primeiro, você como vendedor, como você está hoje? Como você acordou hoje? Como você está o teu sentimento? Agora, como está o seu sentimento, o sentimento do teu cliente na tua frente? Esse é o segundo sentimento envolvido. Como ele está. Você consegue mapear o comportamento dele, de como ele está hoje, de que forma você vai negociar com ele. E o terceiro é, no meio de nós dois existe uma empresa ou um produto. Que sentimento eu, vendedor, tenho com esse produto e que tipo de sentimento eu quero que o meu possível cliente entenda que no meu produto está ali implícito. Então, vendas hoje não é vender. Hoje é transmissão de sentimento. Ô, Jorginho, tu é treinador de vendedor ou de psicólogo, cara? Porque o cara tem que ser psicólogo, né? Não necessariamente. O que é legal é que na psicologia, que tem campo para todo mundo, né? A psicologia, ela trabalha uma área aí do passado para o presente, né? E a pessoa que é vendedora, ela tem que entender o presente do cliente para o futuro. Mas se tu não tiver um pouco de percepção, tu vai naufragar nesse mercado competitivo aí. Bem colocado. E isso que a gente faz com os nossos clientes, com os nossos alunos. A gente treina ele para estar preparado, independente se ele vai vender para um CNPJ, para um CPF, mas, sobretudo, ele tem que entender de sentimento. Ele entender de sentimento, ele consegue conversar com o cliente de outro jeito e a venda não é venda. Quem não se atualiza fica para trás, eu acho, né, Jorge? Sem dúvida, Bebel. O mercado hoje ele é muito dinâmico e esse vendedor que pensa que o gogó vende, ele já está com os dias contados ou talvez já passou os dias dele e ele nem percebeu ainda. O tirador de pedido existia há um bom tempo atrás. Hoje, além de tirar o pedido, tem que ter outras coisas que norteiam uma venda. É possível um vendedor criar um laço estreito de amizade com o cliente? Opa, é possível. Inclusive, nós temos várias técnicas que a gente ajuda ele a ter esse rapport com o cliente. Técnicas, tá? É ensinável, tá, Bebel? Então, aquele vendedor de início de carreira que pensa assim, mas eu não nasci para venda, eu acho que eu não tenho jeito para venda. São técnicas, são ensináveis, desde que a pessoa esteja pronta para um processo de coaching. A gente faz coaching de vendas, tá, Sabe Bebel? que eu fui um desastre em vendas, né? Eu, quando trabalhava na Rádio Araranguá, o cidadão, tu tem que vender o patrocínio aí do teu programa, cara. Eu chegava a gente, Araranguá, uma cidade menor, conhecia todo mundo. Fulano, quer patrocinar? Não dá, Cris, baixava a cabeça e saía triste, rapaz. E daqui a pouco chegava meia hora, um colega meu, com o patrocínio daquele mesmo cidadão, o cara tinha uma habilidade para negociar, eu era um zero à esquerda. E eu acho que é por isso que eu larguei. Mas olha só, numa negociação só existe 2 caminhos. Ou você vende uma solução para o teu cliente, ou você compra a desculpa dele. Então, talvez... No meu caso, eu comprava a desculpa dele. Eu acho que você comprava a desculpa dele. E à vista, por pelo isso, jeito, não né? sei o que. Aí pronto, já comprou a desculpa dele, baixava a cabeça e deu. Quando, na verdade, o foco não tem que estar nele. Você estava com foco nele, né? O foco tem que estar no foco dele. Descobre o foco dele. Qual a necessidade dele? Isso, perfeito, perfeito. Então, qual é o objetivo de uma venda? O objetivo de uma venda é solucionar uma dificuldade que o cliente tem, mas o foco não é esse. O foco está em gerar desejo de ele comprar o teu produto. Esse é o foco. O pessoal já tá antenado hoje em dia com isso? Estão te procurando bastante para esse tipo de situação? A gente já está na 4ª turma e estamos fazendo um trabalho. Isso, A gente está fazendo trabalho com equipes comerciais, turmas abertas e in company.
Então é bacana porque existem várias formas de a gente poder alavancar a performance de uma venda, seja numa equipe ou até alunos individuais, tá? Profissionais liberais individuais, a gente tem também nas turmas. Legal. E é bem bacana. Eu quero te fazer uma pergunta que está aqui desde... Mas não tem aqueles representantes comerciais mais casca grossa, que isso é besteira, não sei o que lá. É mais difícil trabalhar com esse cara, né? Sabe que no início eles pensam isso, depois é o melhor aluno pra gente. Sério? Porque ele praticamente entende que existem outros caminhos. Então, aquele que acha que só existe um caminho para vender e a gente consegue trazer ele para a turma ou para uma formação, enfim, aí ele começa, nossa, eu achava que entendia de venda. Agora eu vi que tem muitas outras alternativas. Para você ter uma ideia, Bebel, a gente traz técnicas que na Europa e nos Estados Unidos já se usa há 150 anos. E a gente traz para cá. São técnicas muito persuasivas, diretas, para ajudar o nosso cliente a vender mais. Esse é o nosso objetivo, fazer ele ganhar dinheiro com vendas. Eu estava falando da amizade do cliente, do vendedor, né? Mas o vendedor também precisa ter um cuidado, creio eu, para não transformar essa amizade em algo que seria sincero e algo que fosse natural de um bom relacionamento com algo interesseiro. Né? Eu sou amigo do Jorginho porque eu preciso que ele compre um material meu. Como é que eu faço para não deixar cair nessa vala comum, nesse viés? É a mesma história que eu te falei. O objetivo de uma venda, logicamente, que é faturar. É ter o objetivo... lucro, né? O objetivo é solucionar um problema, mas a gente, a grosso modo, não vamos ser demagogo. Tem que existir aí uma troca, né? Entre um serviço, um produto, pelo investimento que ele vai fazer. Exato. Isso não tenho que entrar nessa questão. O que é importante é o seguinte, para não passar esse sentimento de que, eu estou ganhando dinheiro com ele, se interesse por ele. Se interesse, mesmo que ele é um amigo teu, mesmo que você já criou, se interesse por o que ele precisa e tu ajuda a resolver. A partir desse momento ele vai perceber que a venda é comum, tem que acontecer. Mas não existe digamos assim, eu estou me aproveitando dessa situação para monetizar, para fazer dinheiro em cima de uma amizade. Não. Você se interessou por ele, resolveu um problema dele e a venda acontece naturalmente. Pode ficar tranquilo que isso não vai passar pela mente do teu cliente, do teu amigo, não. Legal. Bom, passou rápido o programa, está aqui, Manual de Coaching. A partir do dia 24 de novembro, esse livro vai estar sendo comercializado, após o lançamento que ocorrerá lá em São Paulo. E eu já ganhei aqui um exemplar de presente do Jorginho, vou ler. Eu confesso que vou ler primeiro o capítulo dele, para depois ir lendo os capítulos dos demais companheiros do Jorginho, mas enfim, agradeço o presente e agradeço a visita aqui à TV Primavera, é sempre muito interessante. Nós falaríamos de livro, já falamos de venda, porque o leque realmente ele é muito grande. E eu gosto muito de conversar com você, Jorginho, porque tu é um cara muito bacana e muito claro em suas colocações. Obrigado por ter vindo aqui, a TV Primavera está sempre de portas abertas para você. Obrigado, Bebel, pelo convite, uma satisfação e aí a gente está à disposição. Prazer enorme meu de poder estar aqui contigo. Legal. Dia 24 de novembro, hein? Procura o Jorginho, a partir do dia 24 você vai poder comprar esse livro, vai ser muito útil, porque aqui não tem só o capítulo do Jorge, não, tem outros capítulos aqui de diversas áreas, muito interessante mesmo. Minha esposa vai gostar desse aqui também, ela gosta muito de coaching e gostou muito também do primeiro livro que o Jorginho foi coautor. Sala de Entrevistas volta na semana que vem, se Deus assim permitir. Tchau.